Olá, olá, pessoal. Passando aqui para partilhar um pouco com vocês, né, a minha vivência diante do luto, né, como que se deu o meu auto-perdão nesse processo. E para quem não sabe, eu já entreguei 2 bebês pro Senhor, né, passei por 2 perdas gestacional, sendo uma ectópica. Para quem não sabe, a ectópica, ela é uma gestação que se dá fora do útero, né, entre as trompas e o ovário, e ela não é gestação viável, porque nesse espaço não há espaço, né, pro bebê se formar, crescer e ter os nutrientes necessários. Então é uma gestação que ela vai até pouco tempo, digamos que até 2 meses ela chega. E foi assim que aconteceu comigo, né, chegou até esse tempo, mas assim que eu descobri, obviamente eu não sabia que era uma gestação assim desse tipo. E de início, assim que você pega aquele teste positivo, eu vou ser sincera, eu não fui contente, né? Não fiquei feliz, não aceitei, não tive uma boa aceitação. Mas foi algo que mudou muito rápido, né? Foi algo que no segundo dia eu já tava aceitando a ideia, já tava achando legal e já tinha aceitado que eu teria um bebê, né? E com isso, mas também foi muito rápido, foi um processo muito rápido, porque naquela mesma semana eu já tive que interromper mesmo a gestação, porque eu já estava em risco de vida, né? E, enfim, é só para vocês terem uma noção como foram as vivências. E essa segunda agora, né, eu entreguei um bebê que já tinha identidade, já estava com uma gestação num período mais avançado, já uns 6 meses de gestação, mas foram diferentes e eu vou falar agora aqui pra vocês. Como a primeira eu não tive uma boa aceitação e como eu aceitei, eu me culpava muito, né? Eu me culpava muito, acreditava que eu estava vivendo aquilo porque não havia aceitado a gestação. Então foi um processo longo de aceitação, de auto-perdão, né? Eu vivi o luto de uma forma muito fragilizada nesse primeiro momento em que eu acreditava que não existia mais vida, né? Que após isso meu mundo tinha acabado, tinha desmoronado, me sentia injustiçada, passei por várias questões, né? Deprimi de fato, eu não tinha mais nenhuma vaidade, não conseguia me reconhecer como mulher, né? Não conseguia me olhar no espelho e eu tive um ganho de peso significativo, né? E tudo corroborou pra minha tristeza mesmo, né? Como eu falei, eu não me reconhecia. Então, eu me vi num período, foi um período, né? Foi um longo período, na verdade, de alguns anos, em que eu vivenciei isso. E quando eu comecei a entender que a culpa não era minha, que aquilo era minha história e que isso era o que eu tinha que viver, né? Eu comecei a olhar pra frente. E foi aí que eu consegui me auto-perdoar, né? Consegui liberar esse perdão. E entender e foi aí que eu entendi que as coisas fogem do nosso controle, né? Enfim, foi esse primeiro momento que foi, não é que foi foi mais doloroso, né? Não é que foi mais doloroso, ele foi mais sofrido nesse quesito do luto mesmo, né? Do auto-perdão. Já agora, essa recente perda foi diferente. Para além de eu já ter uma bagagem, né? Eu já tinha vivenciado essa dor, eu vi de outra forma, sabe? Eu entreguei e entendi de forma mais fácil que a culpa não era minha e que tem coisas que realmente fogem do nosso controle, né? Não fiquei naquelas indagações a que eu tive da primeira vez, né? Aceitei que era isso e eu vi que isso só facilitou no meu relacionamento com Deus, né? Entendi que aquela era a minha história e era isso que eu tinha para viver, né? E falar que não veio o sentimento de culpa, que a questão de não aceitação estaria sendo hipócrita, porque existe sim, né? E é por isso que eu quero falar sobre a importância do auto-perdão. E isso me fez refletir e por isso que eu achei interessante trazer aqui para partilhar, né? Porque às vezes há pessoas que estão passando
por uma perda, seja de um ente querido, seja de um amigo, independente de quem seja, né? Pra gente entender que coisas fogem do nosso controle, sim, né? A única certeza que a gente tem na vida é a vida, o nascer e a morte, né? E com isso eu comecei a ver a vida de outra forma, né? De modo mais leve. Então, nesse segundo momento eu passei, mas eu continuei me cuidando, continuei me olhando como merecedora, né? De coisas boas, que eu também mereço viver momentos alegres. Mas isso foi uma construção, né? Que eu construí por um período e eu não sabia que a ectópica ela ia me propiciar toda essa bagagem, né? E seria isso que eu queria partilhar antes de falar sobre a questão do auto-perdão, né? Eu tava meditando na Bíblia mesmo, que diz que em Tiago 5,16, eu vou falar que em algumas linguagens vai estar como culpa ou pecado, né? Nessa palavra. Eu vou usar aqui a referência aqui é dito como culpa, né? Que diz assim: confessais as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? Como eu falei aqui, dependendo da linguagem, cada uma vai estar de uma forma, ou culpa ou pecado, e isso daqui me traz uma grande sacada que a gente precisa falar, né? A gente precisa verbalizar. A gente precisa verbalizar o nosso luto, a gente precisa verbalizar nossas culpas, né? Porque, principalmente na perda gestacional, a culpa, ela fica martelando nos pais, o que eu poderia ter feito, se eu tivesse feito isso, e se, e fica aquela inúmeros e se, né? E eu entendi e aprendi que Deus, ele não se encontra no e se, né? Ele se encontra no hoje. Então a gente tem a oportunidade de se relacionar com ele hoje, né? E não se prender ao passado. Se tivesse feito, teria sido diferente, né? Porque a gente não tá lá, então isso não vai nos agregar. Então acho que a gente precisa, sim, quando necessário, né? Para ter uma melhor elaboração, procurar ajuda profissional, ajuda de um psicólogo, né? Para que você possa fazer sua psicoterapia. Eu vejo que é crucial para esse movimento e a elaboração coerente do luto, né? Para que você possa se dar pertencimento ao que você foi, entender e elaborar suas culpas, né? E elaborar seu luto. E eu achei essa parte muito interessante. Tem uma parte aqui também que se encontra em 1 João 3,10, que fala assim: se confessarmos as nossas culpas, Ele é fiel e justo para perdoar as nossas culpas e nos purificar. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós, né? Aqui eu entendo que a gente precisa se desnudar mesmo, né? Falar que a culpa, que a gente identifica que tem culpa, porque quando a gente não se vê, não consegue identificar que a gente faz esse movimento, muitas vezes inconscientemente ou conscientemente, ambos nos causam sofrimento, a gente entende que tudo que Deus fez por nós é algo mentiroso, né? E não. Isso no processo do luto fez muito sentido pra mim, né? Essa é a minha história, eu entendi que é isso que eu tive pra viver, né? E uma coisa que eu sempre falo, não dá pra parar. Então a gente tem que ir pra frente, ir adiante e se olhar com mais carinho, né? Principalmente nesse processo do luto, principalmente as pessoas que entregaram seus filhos, né? Eu digo para mães e pais que entregaram, independente da idade, se foi num período gestacional, se foi num período neonatal, se foi num período já de fase adulta, né? Independente. Todos têm que dar pertencimento ao seu luto e ter espaço para que possa ser elaborado. E, crucialmente, se perdoar, né? Entender que a culpa não é sua, entender que você deu o seu melhor. Então era isso que eu queria partilhar com vocês, né? Algo que eu tenho vivenciado e desse modo eu tenho elaborado meu luto de forma positiva, comparado à primeira e à segunda perda. Então é isso.
Espero que tenha contribuído com vocês, né, de alguma forma. Eu não digo aqui somente no luto de mãe e filho, ou de pai e filho. Eu me refiro aqui a todos os lutos, né? Para quem está vivendo esse processo, eu te acolho e eu desejo dias alegres, né? Dias alegres. E que nós aqui possamos celebrar a vida, né? Porque a vida é um sopro.